Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesse dia. Quero hoje compartilhar um texto lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar, né? A palavra de Deus nos diz aqui no livro de Hebreus para que não deixemos de congregar. Há algo que vai de encontro à nossa realidade hoje, né? Hoje nós não estamos congregando. Hoje nós não estamos vivendo juntos. Podemos manter contatos, mas congregar de fato não. Vivência junto não está tendo. E a gente está debaixo de um argumento de que é para o nosso bem, para a nossa segurança, para a nossa saúde, né? Diante da pandemia, de um vírus tão perigoso que tem ceifado a vida de muitas pessoas, que tem trazido luto para muitas famílias, né? Mas a gente precisa observar qual é o conselho da palavra de Deus diante de toda e qualquer situação. Se esse versículo, por exemplo, se ele encontra exceções, né? Não deixemos de congregar quando passarmos por isso ou por aquilo, mas se tiver, por exemplo, uma pandemia, aí não. A gente tem que deixar de congregar. É claro que eu não estou aqui querendo motivar a um descuidado e a uma falta de cuidado realmente com a saúde, com o bem uns dos outros, de proteção e de proteger os outros. Não é isso. Mas hoje está sendo nos passado a ideia de que congregar é perigoso, que congregar pode ser pode trazer consequências muito grandes e até a morte, né? Mas é interessante que esse texto ele foi escrito num contexto também de perigo, num contexto em que congregar poderia trazer morte. Nós estamos falando de uma época em que a igreja estava sendo perseguida, estava ali num momento talvez de transição da oposição dos judeus que perseguiam os cristãos e levavam até a morte diante do argumento da lei judaica, muitas vezes, como foi o caso aqui, já tinha sido morto Tiago, né, apóstolo do Senhor, já tinha sido morto Estevão, né, e por pregar a palavra, por falar de Cristo, né, pregar o cristianismo. E já estava ali iniciando, ou talvez já tivesse em vigor ali a perseguição do Império Romano. O Império Romano já poderia estar ali de fato já perseguindo e levando à morte a muitos dos apóstolos, como aconteceu com Pedro, com Paulo, né? E provavelmente todos os apóstolos, com exceção de João, foram mortos diante de perseguição, né? Congregar era perigoso aqui. E a palavra de Deus diz, não deixem de congregar. Porque é congregando que a santificação vai de fato acontecendo, né? Porque o Senhor nos salvou para que nós sejamos santos, né? Para que nós cresçamos à imagem do seu Filho. E isso acontece no meio da congregação, admoestando, né? Não deixem de congregar, antes façam admoestações, né? Ou seja, corrijam uns aos outros. Se não congregarmos, nós não vamos ver a necessidade de correção uns dos outros. Nós talvez vamos até identificar os nossos erros, mas vamos ficar com eles, sem ter ninguém ali de repente para nos confrontar, né? Quando congregamos, isso acontece. A admoestação é correção de erros, né? E é necessário, aqui o texto fala dessa a necessidade de congregar, para que se corrijam, para que estejam aconselhando mutuamente uns aos outros,
para o dia do Senhor, para a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, com cuidado, tomando as devidas cautelas, mas congregar, né? Ter momentos juntos entre irmãos, né? Seja no templo, seja em casa, seja numa reunião grande ou num pequeno ajuntamento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa congregar. Essa é a vontade de Deus em toda e em qualquer situação. Sem exceção, é a vontade do Senhor que nós congreguemos. Que assim seja na nossa igreja, que venhamos a estar congregando. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.